Bora lá, retomar aqui os estudos. Nós vamos estudar hoje, né? Agora, né? Teve o primeiro vídeo que foi sobre o resumo sobre as imunidades tributárias e algumas questões, certo? Agora nós vamos estudar sobre direito administrativo, tá? Vamos estudar aqui o regime jurídico administrativo. Eu vou estudar aqui pelo resumo, porque dá para estudar direito administrativo, né, pelo resumo, porque eu já venho realmente assim estudando um pouco mais de direito administrativo do que direito tributário, que tem que estudar toda a matéria, né, para poder entender mais. Vamos lá. Então, o direito administrativo, o regime jurídico, né? O regime jurídico administrativo, o que é o regime jurídico administrativo? É o conjunto harmônico de normas, regras e princípios que regem a atuação da administração pública em sua atuação na relação com os administrados, né? Na relação com os seus agentes, na prestação de serviço e na organização interna, sempre na busca do interesse público. Esse assunto de princípios, né, da regras e princípios no direito administrativo é uma matéria assim, importantíssima, tá? Então, o que eu tenho aqui nas minhas anotações, que assim, é muito importante a gente ver, tá? Os princípios, principalmente também dar atenção especial aos princípios do artigo 37 da Constituição, certo? Então, é importante a gente fazer essa leitura, ok? E, então, aqui nós vamos fazer essa leitura que ela é de teoria, né, de doutrina. Então, vamos lá. O princípio basilar da administração pública é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? A prevalência dos interesses da coletividade, tutelada pelo Estado, sobre os interesses meramente particulares, com o objetivo de satisfação das necessidades coletivas e finalidades públicas. Dá ensejo às prerrogativas do poder público. Não é absoluto e não está presente em toda a atuação da administração pública, tá? No caso, as prerrogativas, né? E aí tem também o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, o administrador ele tem que ter sempre interesse público sobre o privado e também ele fica indisponível, o administrador não pode dispor do interesse público, né? A administração pública, como simples gestora, né, do interesse público, né, cujo titular somos nós, o povo, não pode dispor livremente dos bens de interesse coletivo, estando limitada à finalidade estabelecida pelo ordenamento jurídico, né? Isso dá ensejo às restrições aplicadas ao poder público e está presente em toda a atuação estatal, tá? Então, toda atuação estatal estão presentes essas restrições, tá bom? Então, o interesse público é o interesse público primário, é o interesse direitos da coletividade na satisfação de suas necessidades em sentido amplo, tá? Esse é o interesse público primário. Então, e o interesse público secundário é o interesse patrimonial da administração, que atua como pessoa jurídica, sujeito de direitos e obrigações. Então, o administrador tem que ter como direito primário a satisfação da necessidade, né, da coletividade, certo? Vamos lá. O princípio expresso. Então, o princípio expresso é o princípio da legalidade, tá? Então, somente são expressos os princípios contidos no artigo 37 da Constituição, sendo implícito todos os demais, tá? Então, o princípio da legalidade consiste na limitação do poder público ao conjunto de normas em sentido amplo, por ele editado. A reserva legal, por outro lado, estabelece que a atuação só é permitida diante da autorização de uma espécie normativa específica, tá bom? Esfera privada. A esfera privada pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, nós particulares, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Já na esfera pública, pode fazer apenas o que está na lei. Se a lei não autorizar, não pode fazer. Se a lei não determinar,
o poder público não pode fazer, tá? Princípio da impessoalidade. A atuação da administração não pode ter caráter pessoal, nem ser movida por sentimentos ou vontade pessoais do administrador, tá? Aspecto da impessoalidade. Isonomia, vedação da promoção pessoal e finalidade. No que se refere ao aspecto da isonomia, a atuação deve ser objetiva, distanciada dos sentimentos pessoais, tá? Preferências, inimizade ou animosidade política ou ideologia do administrador. Isso é sem subjetivismo, tá? Aspecto da vedação à promoção pessoal. As realizações da administração pública não podem ser divulgadas como efeito pessoal do agente público, mas do órgão que ele presta, tá? O município fez alguma coisa para os munícipes, não o prefeito, tá? O artigo 37, parágrafo 1º, diz que a publicação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou servidores. Tá? Então, a possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertence ao titular do cargo mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que consta no comando posto pelo Constituinte dos 80, Constituinte dos 80, não sabia isso não. Bom, aspecto finalístico, relacionado ao princípio da finalidade, no sentido de que toda atuação da administração pública deve estar voltada para atingir o fim previsto no ordenamento jurídico, tá? Então, o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Decisão emblemática, né, do STF sob o ponto de vista do princípio da impessoalidade foi a que reconheceu o princípio da intranscendência objetiva das sanções. De acordo com a Corte, não se deve aplicar sanções sobre determinado ente público se o ato irregular foi praticado pela gestão anterior, desde que a gestão atual, ao assumir, tenha tomado providências para corrigir as falhas, ressarcir o erário e punir os responsáveis, tá? Daí ele não vai estar junto, né? O STJ possui entendimento sumular nesse sentido. Olha só a súmula, né? O entendimento sumular do STJ. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastro restritivo fundado em irregularidade na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventuais cometidos. Tá bom? Agora vamos para o princípio da moralidade. Os agentes públicos devem, além de respeitar as leis, atuar de forma honesta, proba, com lealdade e boa-fé e com fundamento nos padrões éticos de conduta. Tá? É uma espécie de moralidade jurídica, não se confunde com a moralidade social, fundamentada no senso comum. E está relacionada à boa administração, devendo ser compreendida de forma objetiva, extraída do conjunto de normas realizadas à atuação dos agentes públicos, tá? Destaca-se o nepotismo como prática ofensiva ao princípio da moralidade, conforme súmula 13 do STF. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício
de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Esses ajustes mediante designações recíprocas eu nomeio um parente meu e você que é meu amigo eu nomeio um parente seu e você que é meu amigo nomeia um parente meu para você, entendeu? Então a gente faz uns ajustes aí, né? Também está compreendido isso, tá? Ó, não há nepotismo quando a pessoa nomeada tem parente no órgão, mas não possui hierarquia capaz de influenciar na nomeação, tá certo? Então, não há nepotismo quando a nomeação é destinada à ocupação de cargos políticos, como o cargo de ministro ou secretário do Estado ou município, do Estado ou município, tá? Então, olha só, tem aqui essas três possibilidades aqui que não é nepotismo. Se a pessoa for ocupar cargo político, tá? O cargo de ministro pode ser irmão da pessoa, pode ser primo, pode ser filho, né? Então, é isso. A exceção, ainda se trate de cargo político, poderá ficar caracterizado nepotismo como fique demonstrado a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidônea moral do nomeado. Então tá bom, pode nomear sim uma pessoa para o cargo político, mas desde que aquela pessoa tenha qualificação técnica, né? Vai precisar nomear uma pessoa que não tem nada a ver com aquele cargo, só porque é cargo político tem como nomear, só que a pessoa não tem qualificação técnica, nem é uma pessoa que tem idoneidade moral, tá? Então, o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas não é cargo político, de forma que a nomeação pelo governador de seu irmão para o exercício de cargo configura nepotismo, além de afronta ao princípio republicano de prestação de conta, né? Já que o nomeado terá atribuições de fiscalizar as contas de seu parente. A súmula vinculante 13 não exauriu todas as possibilidades de nepotismo, podendo existir outros casos de nomeação que viole a moralidade administrativa, tá? Vamos ficar de olho aberto, atento, né? Então, o princípio da publicidade estabelece o dever de transparência em toda a atuação do poder público, tornando público seus atos, possibilita o controle popular sobre a administração pública, certo? A transparência deve ser a regra. Então, a regra é a transparência, enquanto o sigilo é a exceção. Não se confunde com a exigência de publicação oficial dos atos. Publicação é a condição de eficácia dos atos administrativos e publicação é a condição de validade. Então, para um ato administrativo ele ter a eficácia e ter validade, então ele precisa dessa publicação. Então, olha só, publicação é condição de eficácia dos atos. E publicidade é condição de validade. Então, o ato pode ser eficaz, mas se ele não for publicado, ele não tem validade. Tá? A publicação é uma das hipóteses de publicidade. Destaca-se a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 2011, como um importante instrumento que efetiva o princípio estudado, por se tratar de lei de caráter geral e nacional, aplicando-se ainda a disposições da lei da LAI às entidades privadas sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos no que diz respeito à parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação. Tá?
Então, principais aspectos da lei de acesso à informação. Estabelece o dever de transparência ativa, determinando a divulgação de informações de interesse público independente de qualquer solicitação. Garante a qualquer interessado direito de requerer informações por qualquer meio idôneo, vedada a qualquer exigência relativa ao motivo da solicitação. Então, não pode, por que você quer saber? Não. Então, não pode exigir o motivo, porque eu quero saber daquela informação. Desde que eu faça isso por qualquer meio idôneo, tá certo? Qualquer interessado pode requerer informações por qualquer meio idôneo, devendo o pedido conter apenas a identificação do requerente e especificação da informação, vedada qualquer exigência relativa ao motivo da solicitação, tá? O acesso à informação deve se dar de forma imediata. Caso não seja possível, deve se comunicar em prazo não superior a 20 dias, local, modo e data para acesso à informação. O motivo da recusa ou comunicação que não possui a informação, indicando o local em que se encontra e, se for o caso, remeter o requerimento ao local. Então, eu posso ter feito um requerimento num setor, aí o setor vai me informar, né, não pode ter um prazo superior a 20 dias, ele vai me informar que ele não tem informação, que ele não vai poder me passar aquela informação, mas ele pode me indicar qual é o local e ele pode remeter. Tem até o caso de remeter o meu pedido para aquele órgão que tem a informação, para que aquele órgão possa me dar o pedido. O prazo pode ser prorrogado por mais de 10 dias, se de forma justificada, tá bom? Em caso de recusa, deve ser informado ao requerente os motivos com cópia de inteiro teor da decisão, além de possibilidade, meios, prazos e a autoridade competente competente para o julgamento, tá? O serviço de informação deve ser gratuito. Somente serão cobrados exclusivamente os custos para a prestação da informação e os materiais utilizados, na hipótese de pessoa em situação econômica em que não possa arcar com os valores sem prejuízo do sustento próprio de sua família, declarada na forma da lei, estará isento do ressarcimento mencionado. No caso de indeferimento de acesso à informação, é garantido o recurso à autoridade hierarquicamente superior, no prazo de 10 dias. No poder exclusivamente federal, há a possibilidade de revisão das decisões pela Controladoria Geral da União, desde que apreciado recurso por ao menos uma autoridade hierarquicamente superior. O capítulo 4 trata das hipóteses de informação sigilosa. Isso, nós estamos lendo essas informações, gente, dessa lei aqui, ó, Lei 12.000, que é a lei de acesso à informação, tá? Então, vamos lá. Trata-se de hipótese de informação sigilosa e o procedimento para sua classificação. A informação pode ser classificada em 3 níveis, cujos prazos de sigilo são os seguintes. Então, se a informação sigilosa for reservada, 5 anos. Se for uma informação secreta, 15 anos, gente. E se for uma informação ultra secreta, será que é 25 anos que você pode realmente ter acesso àquelas informações, tá bom? O princípio da eficiência determina a busca dos melhores resultados práticos, né? Produtividade, por meio da melhor atuação possível, de forma célere e com redução dos desperdícios. Então, esse princípio, além de ter um resultado para dar produtividade, economicidade também, tá? Possui 2 aspectos essenciais, um voltado ao agente público, outro voltado à organização interna da administração, tá? Não se confunde com eficácia nem com efetividade. Consagrou a transição da administração pública burocrática para a administração pública gerencial.
deixando o controle de procedimentos para realizar um controle de resultados, tá? Então, com esse princípio, pode vir questões dizendo assim, é o princípio da eficiência, consagrou, né, a transição da administração pública, deixando de ser burocrática para ser gerencial. Ou, que a gente pode dizer que está certo, ou falar que era gerencial e deixou de ser gerencial para ser burocrática, para a gente colocar que está errado, certo? Vamos lá, aqui são os princípios implícitos. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Esses princípios não estão explícitos na Constituição, então eles são princípios implícitos, tá? A doutrina identifica duas fontes das quais se extrai estes princípios. O princípio do devido processo legal em seu aspecto substantivo, majoritário no Brasil, e do Estado de Direito, tá? Então, esse princípio do devido processo legal é majoritário no Brasil, tá bom? Razoabilidade e proporcionalidade estão ligados à ideia de relação racional entre meios e fins, tanto na esfera administrativa quanto na esfera legislativa. Os doutrinadores e o STF, em vista da dificuldade, preferem a conclusão de que, em razão da proximidade dos conceitos, os princípios são fungíveis. Razoável é a conduta que se insere dentro dos padrões de normalidade, são aceitos pela sociedade. Proporcionalidade, por sua vez, relaciona-se com o excesso de poder e é analisada em três aspectos, tá? Então, o princípio da proporcionalidade, ele é analisado, ele está dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, né? E dentro da proporcionalidade, esse princípio ele ainda tem três aspectos, que é a adequação e idoneidade. O meio empregado deve ser o mais adequado ou idôneo para atingir a finalidade pretendida. A necessidade e exigibilidade, verificação de existência de meio menos gravoso que implique em menor restrição aos direitos fundamentais para atingir o objetivo pretendido. E proporcionalidade em sentido estrito, ponderação entre o ônus imposto pela medida e o benefício trazido pelas suas consequências, certo? Então ele colocou aqui um gráfico, né? E aí, assim, a Corte Suprema se utiliza deste princípio tanto para controle da legitimidade dos atos administrativos quanto para o controle da constitucionalidade das leis. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade são importantes vetores para controle da discricionariedade do administrador, tá? Então, o administrador, ele tem esse controle, né, da discricionariedade, mas ele tem que ter essa proporcionalidade, tem que ser uma atuação adequada, e essa necessidade tem que ter, a necessidade, a legibilidade tem que ser proporcional, né? O princípio da continuidade. Então, nós vimos aqui o princípio da razoabilidade, que é um princípio implícito, e o princípio da continuidade também é um princípio implícito. A atividade administrativa deve ser prestada de forma ininterrupta, sem paralisações, especialmente no que concerne ao serviço público. Está umbilicalmente ligada à necessidade de prestação de serviço adequado. Há que se distinguir ainda essa necessidade absoluta e de necessidade relativa. No caso de necessidade absoluta, por se tratar de necessidades básicas do cidadão, deve ser prestada sem qualquer interrupção. Já quanto às necessidades relativas, não há necessidade de prestação de serviço em tempo integral. O serviço pode ser prestado em dias e horários determinados, certo? Aspecto importante da continuidade. Direito de greve dos servidores. Os servidores públicos militares não possuem direito à greve nem à sindicalização.
servidores públicos civis possuem direito à greve garantido pela Constituição na forma da lei específica a ser editada pelo Poder Legislativo. Ainda não foi editada, né? Então, vamos aguardar. Enquanto não editada a lei específica, aplica-se a lei de greve dos empregados da iniciativa privada. Tá certo? Então, a gente tem essa aplicação. Carreiras policiais e que atuam na segurança pública não possuem direito de greve, assegurada a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos de classe. Tá certo? Vamos ver aqui. Possibilidade de desconto dos dias de paralisação. Isso aqui é importante, olha só. O STF estabeleceu que o poder público deve descontar os dias de paralisação dos servidores grevistas em virtude da suspensão do vínculo funcional no período permitida a compressão de horários em casos de acordo. Somente será incabível desconto em caso de greve com conduta ilícita do poder público. Tá? Então, o STJ adotou o mesmo entendimento e considerou que, no âmbito federal, por haver previsão de parcelamentos das reposições de servidor ao erário, né, seria razoável ao desconto dos dias de paralisação em parcela única, cabendo ao servidor optar pelo parcelamento. Além disso, adotou o entendimento do STF quanto à possibilidade de compensação em caso de negociação com o administrador. Ok, então tem a greve, tem a paralisação. E aí os dias que ficamos em greve, na verdade, se for compensar, né, se realmente foi permitido a compensação de horário, tiver algum acordo, pode compensar, tá bom? Mas também pode ser descontado parcelado, embora possa estar até descontado de uma vez, mas o servidor pode pedir que seja descontado parcelado, tá? E aí tem a possibilidade também de negociar com o administrador para pagar esses dias. Bem razoável. Possibilidade de interrupção do serviço público. Em situação de emergência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade, a interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2. Parágrafo 3º, não poderá iniciar numa sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior ao feriado. Olha que interessante, gente. E o princípio da autotutela, poder de administração controlar os seus próprios atos, retirando-se do mundo jurídico quando necessário, para conferir regularidade às suas condutas, ocorre sob aspecto de legalidade e mérito. A administração deve anular os atos que violem as leis ou os princípios administrativos, tá? E de mérito, a administração pode revogar os atos discricionários válidos e sem qualquer vício por motivo de perda ou inexistência de conveniência ou oportunidade. Tá bom? Tá nessa lei aqui, né? Possui previsão expressa na Lei 9.784 de 99, artigo 53 e na súmula 473 do STF. O controle dos atos pode ocorrer por provocação de algum administrado ou de ofício, por iniciativa da própria administração. Em todo caso, deve ser respeitado o direito dos interessados ao contraditório, ampla defesa e instaurando-se procedimento formal. A lei prevê o prazo decadencial de 5 anos para a anulação de atos dos quais resultem efeitos favoráveis à administração. Salvo comprovada má-fé, o STF possui jurisprudências pacífica no sentido de que os atos administrativos flagrantemente inconstitucionais podem ser anulados a qualquer tempo, tá? Princípio da segurança jurídica, o princípio geral do direito, vetor indispensável ao Estado democrático de direito,
consistente no direito dos cidadãos à ciência prévia das leis que regem a vida em sociedade, bem como de não ser surpreendidos por alterações repentinas ou pela retroatividade de determinadas leis. Seu objetivo é a pacificação social. São dois aspectos. O objetivo, que é a estabilização do ordenamento jurídico, proteção dos direitos adquiridos, ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Esses são um dos aspectos que é o objetivo. O subjetivo, proteção da confiança legítima. Tá? O princípio da motivação, indicação expressa dos pressupostos fáticos e jurídicos e sua correlação lógica com a decisão proferida, mais um instrumento de controle popular da atuação administrativa. Tá? Tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários devem ser motivados. A motivação só é dispensada quando houver disposição expressa nesse sentido. Tá? Motivação é diferente de motivo. Tá? A motivação é a indicação expressa do motivo, que por sua vez consiste nos fundamentos de fato e de direito que levam à decisão. Tá? Então, a pessoa tem um motivo, ela tem que indicar essa expressão, a motivação, ela tem que motivar. A teoria dos motivos determinantes estabelece que, ainda que a motivação do ato seja dispensada, caso o administrador tenha optado por expressar os motivos de forma escrita, ficará vinculado aos referidos fundamentos fáticos e jurídicos indicados. Tá? É isso. Princípio da especialidade. Decorre da indisponibilidade, do interesse público e do princípio da eficiência. É a necessidade de descentralização do serviço do Estado e da desconcentração de atividades dentro da estrutura organizacional da administração pública. Com isto, promove-se a especialização das atividades. Tá? O princípio da especialidade também estabelece que as atividades públicas, que se refere ao artigo 37, inciso 19 da Constituição, estão adstritas às finalidades previstas na lei criadora ou autorizadora. Então, esse artigo é aquele que cria as autarquias e autoriza as empresas e as sociedades de economia mista, empresa pública, né? Então, vamos ver agora aqui o princípio da presunção de veracidade e legitimidade. A presunção e veracidade. Presunção e veracidade, os fatos narrados do administrativo pressupõem verdadeiros. Tá? Presunção de legitimidade. Presume-se que o ato administrativo foi editado de acordo com as leis e com os princípios da administração pública. Até que haja prova no sentido contrário, o ato será considerado verdadeiro e legítimo e produzirá efeitos regularmente desde a publicação. Tá? Então, presunção e veracidade, a gente presume que a administração está fazendo um ato e que aquele ato é verdadeiro. Veracidade, verdadeiro. E a gente presume que aquele ato está de acordo com a lei, com os princípios, né? Então tem legitimidade, é um ato administrativo legítimo, tá certo? Princípio do contraditório e da ampla defesa. Direito de tomar conhecimento de todos os atos do processo administrativo ou judicial, oportunidade para se manifestar, produzir provas e formular requerimento, oportunidade de influenciar no julgamento da autoridade, permitir que ambas as partes participem da condução do efeito, tendo o poder de influenciar a autoridade julgadora na formação do seu convencimento. É imprescindível conferir igualdade de parte no processo, denominada paridade de armas, tá? O contraditório e a ampla defesa são tratados em geral como sinônimo, ou no mínimo como princípios fungíveis, tá bom?
Princípio da precaução, utilizado para a tutela do interesse público, se determinada a conduta tem o potencial de causar dano à coletividade, a administração deve adotar uma postura preventiva de modo a evitar que os danos se concretizem. Acarreta a inversão do ônus da prova. É o particular quem deve comprovar que seu empreendimento ou a conduta pretendida não possui potencial de causar prejuízo ao interesse público. Certo? Princípio da consensualidade e da participação. Decorre de uma releitura da cláusula do Estado Democrático de Direito. Mostra-se necessário, além do respeito ao ordenamento jurídico, conferir uma maior legitimidade democrática à atividade da administração pública, por meio da participação popular na elaboração de normas e na tomada de decisões. Além disso, busca-se novos meios de consensualidade para a solução de controvérsias, por meio de instrumentos modernos, tais como as câmaras de conciliação e a arbitragem da administração, termo de ajustamento de conduta, acordo de leniência, tudo isso está fazendo uma consensualidade, ok? Princípio da sindicabilidade. Trata-se de poder de controle sobre a atuação estatal. O conceito abrange tanto ao controle realizado pela própria administração pública sobre seus atos, quanto ao controle externo realizado pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo com auxílio dos tribunais de conta. Princípio da sindicabilidade, né? Vamos ver esse princípio aqui. Accountability. Accountability, também conhecido como princípio da responsabilidade ou responsividade. Liga-se ao princípio da sindicabilidade, porém avança, determinando que a administração pública preste conta de sua atividade, adotando uma postura ativa perante os órgãos especializados de controle e perante a população que exerce o controle popular. Tá bom. Princípio da subsidiariedade. Trata-se de princípio relacionado com a intervenção do Estado na economia determinada, que a atuação direta do poder público, da ordem econômica, deve ocorrer apenas de forma subsidiária à iniciativa privada, tá bom? Somente quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. Então, esse princípio aqui, por exemplo, essa questão aqui que a atuação direta do poder público na ordem econômica, por exemplo, o poder público ele só pode, por exemplo, criar um banco dentro dessas condições aí, tá? Criar porque já existe realmente várias empresas, mas assim, pode de forma subsidiária a iniciativa privada. Então, assim, ele tem que. O poder público somente pode, quando necessário, imperativo da segurança ou a relevante interesse coletivo, que o poder público pode, por exemplo, criar a Caixa Econômica Federal, que é um banco, e existem outros bancos, mas existe um relevante interesse coletivo, tá bom? Princípio da hierarquia. Dever de uma organização estrutural dos órgãos da administração pública definir uma relação de coordenação e subordinação entre eles, em que cada órgão possui competência própria de acordo com a lei. Então tem a hierarquia, mas os órgãos, né, a organização estrutural dos órgãos, a administração pública tem a coordenação e esses órgãos ficam subordinados, né, a essa administração. E aí a cada órgão possui sua competência própria, mas eles estão subordinados, tá bom? Vamos ver aqui o que diz a nossa condições, considerações finais. Chegamos ao fim da aula inaugural, vimos uma pequena parte da matéria, entretanto, um assunto muito relevante
para a compreensão da disciplina como um todo. Os princípios administrativos permeiam toda a atividade da administração, de forma que ao estudar os diversos assuntos do direito administrativo, será possível observar a influência do tema estudado nesta aula. Além disso, procuramos demonstrar como será desenvolvido o nosso trabalho ao longo do curso, apresentando os aspectos relevantes para o concurso da matéria de forma objetiva e esquematizada, tá bom? Então, é isso. Quem colocou tudo isso foi Rodolfo Pena. Ok? E aí tem a jurisprudência, ó, pessoal, tem a jurisprudência, né? Disponibilidade ao interesse público e arbitragem. Tem a jurisprudência citada aqui, né? Tem a jurisprudência aqui do processo do princípio da impessoalidade. Tem toda aqui a jurisprudência, que é bem interessante. Mas a gente foi lendo e a gente viu que tinha, né, essa questão do nepotismo, nós lemos lá, mas ela coloca aqui para talvez um momento que eu queira ler a jurisprudência de forma que eu tenha um horário só para jurisprudência, né, informativo, tá bom? É isso, deixa eu ver. Aí tem algumas questões comentadas, tá bom? Mas eu vou fechar esse vídeo e vou depois vir com outro só sobre as questões comentadas e a gente vai fazer um estudo reverso. A gente já vai ver aqui a questão e a gente já vai ver aqui a resposta correta. Se a gente tiver muitas dúvidas, a gente pode ler os comentários, tá bom? E a gente vamos fazer um vídeo só de questões comentadas, tá bom? Então, deixa o seu comentário, seu like e compartilha esse material com outras pessoas que estejam estudando, que sejam concursando por aí, tá bom? Beijo!